Boa tarde a todos, a todas e a todes. Meu nome é Cristina Campolina, sou professora da PUC Minas, da Faculdade de Psicologia. Eu sou mulher cis, branca, tenho cabelos castanhos, olhos castanhos. Atrás de mim tem um vidro com uma cortina branca, tem reflexo de uns prédios eu vejo aqui da minha janela. E queria dizer que nós estamos muito felizes com a presença aí de vocês, dos ouvintes que vieram nos prestigiar para essa discussão tão importante da mesa 34, do primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, que tem como temática Direitos Humanos e Ética, o Congresso. Mas essa mesa 34 tem como temática o mito do Brasil acolhedor, inquietações entre a psicologia e a migração. Queria dizer já, né, de cara, o quanto é importante a gente trazer essa temática para esse primeiro Congresso Mineiro de Psicologia, uma vez que há uma urgência da gente discutir cada vez mais as questões relativas à migração do ponto de vista da psicologia. Nós temos dois convidados para essa mesa, o Henrique Galhano Valheiro, que é psicólogo especialista em direitos humanos e cidadania no contexto de políticas públicas e mestrando em psicologia pela PUC Minas. Quase terminando, né, Henrique? A gente quer muito te assistir na defesa. Ele é analista social para redes e incidência sociopolítica no Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados de Belo Horizonte. Ele é coordenador da Comissão de Orientação em Imigração, Refúgio, Tráfico de Pessoas e Subjetividade do Conselho Regional de Psicologia de Minas, da qual eu faço parte também, e o José Miguel, que eu vou apresentar agora, também faz. José Miguel Silva Ocanto é nascido em Carora, na Venezuela. Ele é graduando em Ciências Sociais pela UFMG e em Psicologia pela PUC Minas. Nós temos muito orgulho, né, de ter o José Miguel e o Henrique como alunos, né, da Faculdade de Psicologia da PUC Minas. O José Miguel é refugiado no Brasil há 4 anos e ele integra também, como eu disse, a Comissão de Orientação em Imigração, Refúgio, Tráfico de Pessoas e Subjetividade do Conselho de Minas, Regional de Psicologia. Ele também é estagiário da área de integração social do Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados de Belo Horizonte. Bom, eu queria dizer para vocês que a gente vai trabalhar da seguinte maneira. Nós temos até 5h30 para essa mesa, então a ideia original é que cada palestrante tenha 20 minutos para falar, mas nós fizemos a opção de fazer uma conversa mais dialogada, então o Henrique vai começar falando e José Miguel, na hora que sentir a vontade, vai também complementar e trazer outras reflexões também e, eventualmente, vou falar alguma coisa também. O chat está aberto, a comissão organizadora do Congresso vai trazer para cá, para a gente, né, as perguntas que forem interessantes assim, para a gente esclarecer, e fiquem à vontade para fazer perguntas bem básicas, simples. Eu acho que a temática ela é muito pouco conhecida, não tem problema nenhum, né? Desde a questão assim dos conceitos, né? O que por exemplo, que é ser refugiado, né? A gente pode, enfim, a gente pode trazer aqui para a conversa. Então, Henrique, por favor, fica à vontade, vamos começar. Obrigado, Cris. Boa tarde a todas, a todos e todes. Meu nome é Henrique, eu sou um homem cisgênero, de pele branca, estou vestindo uma camisa amarela social, tenho barba, uma barba cheia, estou com óculos, né, arredondado, com a haste preta, e atrás de mim tem um quadro, né, de uma artista peruana que vive aqui em BH, que é a Yannick, e do outro lado meu tem uma flâmula, né, de um time de futebol do Chile que chama Palestino, que é composto por imigrantes refugiados palestinos que vivem no Chile. Bom, eu vou começar minha fala, né? Eu vou colocar o slide para a gente poder estar seguindo. Então, a proposta nossa, né, é trazer essa discussão, né,
do Brasil, né? Realmente, o Brasil realmente é um país acolhedor, né? Será que aí a gente faz um jogo de palavra, né? Que foram criados muitos mitos, né? Então a gente está aqui para desmistificar, né, alguns mitos também que se diz a respeito desse acolhimento das pessoas migrantes e refugiadas e quais são as interlocuções, né, as inquietações que a psicologia traz para a gente fazer essa discussão. E aí a gente preparou, né, um pouco esse esquema, né? Eu vou falar um pouquinho da comissão, né, de imigração, refúgio, tráfico de pessoas e subjetividades. A gente tem aí, né, um lançamento, né, do guia orientativo, né, dessa cartilha que foi feita a muitas mãos. E aí, depois disso, né, a gente vai entrar num conteúdo mais denso, né, que é essa interlocução entre a psicologia e a migração. Como a professora Cristina disse, né, acho que é importante, né, a gente está aqui para poder dialogar, né, saindo desse lugar assim do suposto saber, né, a gente está aqui num espaço, né, de aprendizado, né, a gente está aqui só para poder facilitar esse lugar, né, então quaisquer dúvidas que vocês tiverem podem enviar, né, que a gente está aqui para esse espaço de conversas, né, e pela conversa que a gente vai aprendendo, né, e vai também construindo também outras possibilidades. E aí, assim, eu vou trazer um pouco da comissão, né, e aí eu vou trazer aqui para vocês o histórico, né, como é que foi essa construção coletiva e os eventos e participações que nós temos participado. Então, a comissão, né, ela surge, né, a partir de uma proposta, né, que a gente faz para o atual plenário do CRP, para poder discutir essa temática da psicologia e imigração, né, e aí a gente surge como um grupo de trabalho, né, a gente faz uma proposta, a gente já tinha, né, pessoas, né, engajadas, né, da psicologia que debatiam o tema, né, da migração, e a gente trouxe essa proposta para o CRP. Na verdade, essa proposta do grupo de trabalho, né, começa um pouco antes desse pleno, né, que aí esse grupo de trabalho se consolida em 2021. Mas antes disso, assim, acho que é importante fazer aqui um resgate histórico. Em 2019, né, eu estive participando, né, de um evento na Escola Superior do Ministério Público da União. O Zé Miguel e a Cris estão cansados de escutar essa história, né? Mas acho que é importante trazer essa contextualização, que é um marco interessante, né? E na ocasião, né, tinha pessoas, né, de todo o Brasil discutindo a temática da migração. Nesse momento, assim, tinha cerca de 400 pessoas em Brasília, né, em 2019, e 4 psicólogas que estavam participando desse evento. Então, um número irrisório, né? Então a gente começou a indagar, né? E aí, esses psicólogos, né? Cadê os psicólogos que atuam com migração, né? E aí surge, né, um grupo, né, para troca de mensagens mesmos, né, no WhatsApp, que chama Psimigra, né? Então as pessoas foram selecionando, e hoje tem mais de 100 psicólogas, né, no Brasil, né, e no mundo todo, assim, que tem essa interface da discussão entre a psicologia e a migração. Em 2021, né, a gente faz essa proposta, né, desse ensejo, né, de trazer essa discussão para o âmbito de Minas Gerais, né, já tinha outras comissões formadas, né, por exemplo, a migração, no Conselho Regional de Psicologia do Paraná, né, já tem um núcleo, né, que discute psicologia e migração, então o CRP, né, 04, vem, né, a compor também, né, esse segundo, né, conselho que já começa a discutir, né, a migração e a psicologia. Na proposta de trabalho que a gente teve, né, a gente construiu nessa cartilha, né, que foi feita a várias mãos, né, que aí que a gente sentiu necessidade, assim, né, de estruturar, né, nesse grupo de trabalho, um trabalho que fosse feito, né, para as profissionais da psicologia, para que a gente pudesse, né, levar um pouco, né, desse conhecimento que a gente tem, até para poder engajar também, né, a profissional
o profissional da psicologia a trabalhar com a temática. E a gente sabe, né, que a maioria dos profissionais da psicologia, né, estão atuando na ponta das políticas públicas, né, que é o maior empregador, né, de psis, né, que tem aí no Brasil. Então, é importante, né, que, assim, tem chegado, né, cada vez mais, né, nas políticas públicas, né, de acordo com as informações, né, que esse público está sendo orientado, tem chegado cada vez mais, né, a população migrante, né, nos atendimentos dos equipamentos, e é importante, né, para poder que a gente oriente, né, para que possa ter um melhor atendimento, né, a esse público. Além da cartilha, né, concomitante, né, essa cartilha a gente começa a construir em 2021, né, e foi no ano passado, né, o primeiro seminário, né, e aí, concomitante, né, a gente já começa a pensar o primeiro seminário de psicologia e imigração. Na verdade, assim, um erro aqui, né, o GT surge em 2020, né, que foi naquele ápice da pandemia, né, e aí, em 2021, a gente começa a trabalhar, além da cartilha, né, uma proposta de trazer, né, um seminário de psicologia e imigração que a Faculdade de Psicologia da PUC Minas, né, abraçou, né. Foi o primeiro seminário de psicologia e imigração que a gente tem notícias, né, tratando do tema aqui no território nacional, né. Esse evento foi todo online, né, então, a partir desse marco, né, desse evento do primeiro seminário de psicologia e imigração e a cartilha, a gente, o plenário, né, do CRP entende, né, que a gente teria uma robustez, né, de formar uma comissão para continuar esses trabalhos, né, que a gente começou a desenvolver. E é sempre um trabalho fruto, né, de uma luta coletiva, né? Então, assim, atualmente estou como coordenador, né, mas o trabalho é nosso, é sempre coletivo. A cartilha foi construída coletivamente, o seminário foi construído coletivamente, e as nossas participações em eventos também são construídas coletivamente também. E aí, algumas das participações que a gente teve, né, a gente teve participação na construção do plano estadual para a população migrante, refugiada, apátrida e retornada do estado de Minas Gerais, que provavelmente, assim, que a gente ajudou, né, nas conferências, né, tivemos participantes das conferências para poder a construção desse plano. Ajudamos também na construção também do PL estadual 3.200, que está em tramitação na Assembleia de Minas Gerais, com contribuição nossa. Fizemos, né, o primeiro seminário de Psicologia e Imigração e participamos do Congresso Nacional de Psicologia, né, inclusive, né, que é o levando pautas da migração, que são diretrizes, né, para serem adotadas para os próximos 3 anos dentro do Conselho, né, do Sistema Conselho. Então, nosso trabalho, né, nossa luta tem sido inconstante, né, constante de levar a palavra, né, da migração, né, para dentro da psicologia, para que mais profissionais, né, tenham acesso a essa temática e também para poder lidar, né, com essas pessoas que têm chegado, né, algumas mais fragilizadas que as outras. E aí apresento para vocês, né, aqui em primeira mão, o guia, né, a cartilha que nós construímos, né, que foi a cartilha que a gente construiu às muitas mãos, né, e tá bem bacana, assim, né, já está aí no chat para vocês fazerem o download. Essa aqui é a capa, a cara dela, né, do guia, ela está em formato PDF. E também, assim, aqui tem um sumário que a gente trouxe, né? Primeiro a gente traz a apresentação, depois a gente trouxe aqui falando, né, o contexto da migração na história, né, alguns conceitos chaves, a migração e as leis, né, que regem a política migratória atualmente, alguns dados, né, sobre a migração no Brasil e Minas Gerais. E aí dividimos alguns tópicos, né, trazendo, né, a questão dos direitos sociais da migração
e alguns nortes, né, algumas orientações de sugestões para a atuação profissional com a população migrante. E aí a gente traz algumas certificações, que a migração ela sempre é transversal, né? Então, tem algumas certificações que a gente traz, né, com as mulheres migrantes, crianças e adolescentes, a população LGBTQIA+, a população indígena, migrante, refugiada, e também algumas considerações também sobre o enfrentamento ao tráfico de pessoas e ao trabalho análogo à escravidão. No final, a gente traz, né, a rede de contatos, né, de instituições que atuam na migração, algum material informativo e algumas referências bibliográficas, né? E aí trazer também, né, a contribuição do Cio da Terra na construção dessa cartilha, né, que é um coletivo de mulheres migrantes, né, que participaram ativamente assim nessa construção também, nessa ajuda também dessa cartilha. Bom, é um pouco isso, assim, trazendo um panorama assim da comissão, né, do que a gente tem trabalhado, né, o que a gente tem produzido, e aí a gente espera, né, nesse ano, né, a gente fazer o segundo seminário de Psicologia e Imigração, né, dessa vez a gente está pensando num evento híbrido e com algumas novidades aí, né, a serem feitas lá na Praça da Liberdade. Dito isso tudo, né? Deixa eu beber uma água aqui para poder respirar um pouco. A gente vai entrar aí numa questão mais polêmica, né? Não é polêmica, né? É que é a discussão que eu mostro da nossa discussão, né? E aí, assim, eu vou fazer uma pergunta para vocês, para a gente fazer uma reflexão aqui, vocês podem colocar no chat. E aí, o Brasil é um país acolhedor? Vocês acham que o Brasil é um país acolhedor? O que vocês acham disso? Eu só falar um minutinho, Henrique, não sei se pode, mas a história, o mito, né, do Brasil ser um país acolhedor acompanha a história, né, do país. Não é relativo apenas, né, às populações imigrantes refugiadas, né? A gente precisa discutir, né, quando a gente até traz questões sobre o racismo estrutural, né, a gente já coloca em xeque esse acolhimento que supostamente a gente faz a quem vem, né, de outro lugar, e mesmo, né, assim, como é seletivo esse acolhimento, né? Então, assim, quando eu vi o tema, né, eu já fiquei pensando muito nisso, né, como que a pergunta de vocês, né, remonta à história mesmo de criação do Brasil, né? Sim, a gente tem também, né, aquela obra, né, muito conhecida do Sérgio Buarque de Holanda, né, do Brasileiro Cordial, né? Então, assim, é um pouco disso, né, do brasileiro cordial. Será que o brasileiro é mesmo cordial? E aí, assim, a partir dessa inquietude, né, a gente traz essa questão, né, que aí são vários atravessamentos que traz, né, para o acolhimento dessa pessoa migrante, igual as pessoas trazem, né? Depende com quem, né? Depende de quem que é o migrante, né? Acolhedor, não necessariamente para aqueles que necessitam de acolhimento, né? Para alguns imigrantes são acolhedores, né? Algumas pessoas acham que não é acolhedor, acredita que sim, né? Mas dependendo da origem do migrante, né? Com alguns sim, algumas pessoas acham que é um país acolhedor, né? Então, no discurso, né, tem esse discurso assim, de um país acolhedor, inclusive se for turista rico, né? E aí são os atravessamentos da migração, né? Então, por exemplo, assim, eu, enquanto homem branco, né, homem branco, né, de olho claro, né, o Brasil vai ser acolhedor para mim, né? Porque eles vão, que tem aí, né, que nem a professora Cris traz, dessa questão do racismo estrutural que é arraigado, né, na nossa sociedade, né? Então, vou trazer então assim, um pouco do contexto migratório do Brasil, né, algumas políticas, né, e aí a gente vai para uma discussão, né, fazendo essa discussão um pouco mais profunda, né? E aí no contexto migratório, né, eu trago aqui alguns marcos, né,
por exemplo, a invasão dos portugueses, né, em 1500, o deslocamento forçado, né, de pessoas africanas escravizadas, né, que vieram num deslocamento forçado para o Brasil, a migração europeia, né, com a questão da política de branqueamento da população, né, que a gente tem aí na era Vargas, a imigração, né, hoje em dia a gente tem muito mais brasileiros que vivem fora do país, né, do que de imigrantes, né, que chegam, né, que o país acolhe. A gente fala também, tem a questão da migração de retorno, né, que é uma outra migração, né, então a gente tem aí, né, fazendo também, né, explicando também um pouco dos conceitos, né, a pessoa migrante, ela está em deslocamento, né, então você tem um deslocamento que é voluntário, que a pessoa vem, né, porque ela quis mudar, né, por querer, né, ter uma condição de vida melhor, e tem um deslocamento forçado, né, ou deslocamento involuntário, quando a pessoa ela vem ou no trabalho análogo à escravidão, ou por tráfico de pessoas, ou por vítima de tráfico, ou também ela tem que mudar, né, do país de origem, a devido temor, né, de morte, né, ou guerra, né. E a gente tem, né, a imigração, né, então a imigração são os brasileiros que moram no exterior, vão para o exterior, e a outra migração que a gente tem é uma migração de retorno, que é a migração quando você volta, né, então você tem que restabelecer os novos laços sociais, né, você tem essa angústia, né, de não ter completado, né, o seu ciclo migratório, de não ter conseguido o seu objetivo migratório, e muitas das pessoas que se deslocam voluntariamente, né, vão para poder conseguir melhores condições de vida. E hoje em dia a gente chama de migração contemporânea, que aí a partir de 2010, né, no Brasil, né, com o terremoto que teve no Haiti, né, o desastre ambiental, né, lá foi desastre ambiental, não foi crime igual aconteceu aqui em Brumadinho, mas com o terremoto que teve, muitas das pessoas haitianas acabaram vindo para o Brasil, até porque o Brasil viveu um boom econômico por conta dos grandes eventos, né, a Copa das Confederações, Copa do Mundo, Olimpíadas, tinha muito emprego, né, na área da construção civil, sobretudo. Então, você tem essa vinda, né, dos haitianos a partir de 2010 para o Brasil. A gente tem também, né, a partir de 2015, a partir da Guerra Civil instaurada na Síria, né, desde 2011, né, a chegada de sírios, né, mas por conta, né, de um posicionamento geográfico, né, é mais difícil, né, dos sírios estarem chegando aqui para o Brasil, né, poucos sírios chegaram, e o terceiro fluxo, né, mais intenso, né, de pessoas venezuelanas, né, que começou a partir de 2017, e todas elas, né, seja o haitiano, o sírio e o venezuelano, né, receberam vistos, né, humanitários para poder estarem vivendo aqui no Brasil. Então, foi uma política, né, criada para poder acolher essas pessoas, né? E aí a gente vai discutir um pouco isso, né? Igual a gente tem uma política humanitária para acolher agora os ucranianos e os afegãos, né? Os afegãos cristãos, né? Porque, como é bem colocado ali nessa lei. E aí a gente tem essas políticas, né, que aí em 1920, né, que aí com a chegada dos europeus, né, com a política de branqueamento, né, da população brasileira, a gente tem um Estatuto Estrangeiro, que é uma lei datada, né, na ditadura militar, né, que regia, né, essas leis, né, dos imigrantes que viviam no Brasil, e só em 2017 que aí com a pressão dos movimentos sociais, né, com a pressão da sociedade civil, conseguiu, né, se obter, né, uma lei de imigração que é uma lei bastante progressista, porém, em termos de papel, né, porque ela não abrange, né, políticas públicas efetivas para a inserção, a real inserção, né, desse imigrante na comunidade brasileira. E aí, assim, falando um pouco dessa inserção, né,
qual que é a implicação da psicologia para isso, né, José Miguel? Como é que a psicologia, né, pode trabalhar aí nesse processo de desestigmatização, né, da pessoa migrante, né? Como é que você traz isso para a gente, assim? Olá, boa tarde. Eu vou me apresentar um pouquinho como a gente costuma todos nos eventos do CRP e da federação. Eu sou um homem branco e, no fundo, tem uma sala que tem uma matinha e um TV. Eu nasci na Venezuela, então falo um pouquinho embolado, falo um pouquinho diferente, assim, tem um sotaque. E estou há 4 anos aqui no Brasil. Eu sou uma pessoa, eu gosto de dizer que eu não sou um refugiado, é uma questão, é uma imposição, é uma categoria que é imposta pelo direito internacional, assim, é o sujeito que está em situação de migração forçada ou de deslocamento forçado. Então, sou uma pessoa que está em situação de refúgio, de proteção aqui pelo Estado brasileiro, porque eu tive que sair do meu país forçosamente por envolvimento político. E, bom, agora aqui estou um pouco acompanhando a pauta do que é a migração e toda a mobilidade internacional humana, vinculado à psicologia, né? E um pouco problematizando qual que é esse lugar da psicologia e como que tem que ser essa migração, não só de um sujeito, mas também de uma psicologia para se aproximar esse sujeito e essa realidade social e na que está envolvida o sujeito migrante. Como o Henrique vinha comentando, né, a gente vai ter grupos que vão ser vulnerabilizados, que não são vulneráveis, mas sim vulnerabilizados pela força do Estado, violentados. Essas pessoas vão estar atravessadas também não por questões apenas migratórias, mas também pelas condições sociais que vão atravessar esse grande complexo que é a nossa sociedade, né? Desigual. Podem passar, por gentileza, o slide. Então, assim, o fenômeno migratório é um fenômeno complexo que vai ter todos estes atravessamentos sociais que vão se articular e expor a desigualdade da nossa sociedade, né? A pessoa, quando está em mobilidade internacional, vai ter uma questão de uma ruptura, né, com aquela cultura natural, com aquela cultura na que nasceu, que é natural, entre aspas, para a pessoa, mas vai encontrar uma nova cultura e aí vai vir o primeiro choque, assim. E esta questão, então, vai ser intensificada por outros atravessamentos sociais, por outros indicadores, que vai ser de natureza étnico-racial, religiosa, socioeconômica, de gênero, e vão se somar e vão a delimitar um espaço, né, uma nova fronteira, assim, social para esse sujeito que está na sociedade, né, receptora, né, que vai limitar, então, o espaço que podem ser afetivos, sociais, físicos. E aí é onde entra a psicologia nessa questão, né? Um pouco a colocar um pouco a subjetividade, a colocar o que é o psicossocial, o que é a cultura nessa subjetivação desse novo lugar que se está ocupado pela pessoa. Pode passar, por gentileza. Então, essa pessoa vai ter que confrontar algumas violências que vão ser subjetivas, já seja pelo Estado, que o deixa à margem e à exclusão, mas também pelo lugar social onde está. Eu sempre acostumo a falar que não é igual. Eu gosto muito dos comentários que foram feitos no início, né, quando respondíamos a pergunta se o Brasil é um país acolhedor, né, e considerar que vai depender de quem que é essa pessoa, né, que está chegando para ser acolhida. Tem um termo de uma filósofa que se chama Della Cortina, ela fala um termo que se chama aporofobia, e ela coloca a questão social de classe como uma questão
a pobreza como uma questão central para a discussão e entendimento da xenofobia, porque quando ela tenta compreender a xenofobia, rejeitar o outro simplesmente por ser o outro, não explica a questão da migração. Também tem outras questões que estão aí envolvidas, né? Outros atravessamentos. E ela vai dizer que quando vem um turista, a pessoa é completamente bem acolhida no Brasil, mas quando é um migrante, quando é um refugiado, aí muda o recebimento. E tudo isso tem a ver com o lugar social que está ocupando, né? Em um mundo que ainda se configura um sistema capitalista, um sistema que vai priorizar e vai valorizar outras questões, né, econômicas, financeiras. Então, uma pessoa que vem aqui e chega e não responde a isso que é o valor da nossa sociedade capitalista, que é o dinheiro, o mercantil, o financeiro, então vai ser rejeitada porque não tem o que aportar. Então, ela está propondo uma nova, que se configure um novo valor, que a gente construa um novo valor, um valor mais entender que essa pessoa não pode aportar dinheiro, não, mas bem sim para aportar outras riquezas ainda mais importantes, né? Riquezas culturais, riquezas da diversidade e riquezas que são simplesmente, formam parte da nossa condição humana, né? Então, ela está propondo, com esse termo, decidi fazer essa cotação aqui, porque quando se fala da migração, a gente tem que falar de qual valores a gente tem que falar da diversidade, tem que falar de valorização dessa diversidade como um fator que é do ser humano e da nossa sociedade. Então, a diversidade tem que ser um princípio com o qual a gente tem que analisar o fenômeno migratório. Assim, não se pode entender a migração universalizando um discurso, né, migratório, como sempre foi feito, analisado de uma perspectiva de um homem branco que sai de um país e se analisa só o interesse econômico que ele traz, invisibilizando as questões de gênero, invisibilizando qual que é o lugar da mãe na migração, qual que é o lugar da mulher nessa migração, como é a questão racial nessa migração, e um pouco atendendo à complexidade social, né, na que está inserida o sujeito. Então, a psicologia vai ter que pensar de um ponto de vista psicossocial o fenômeno migratório, vai ter que entender que todas estas questões sociais vão interferir nessa mobilidade humana internacional e a gente aqui também tem outras questões, né? A gente, como o Henrique tinha colocado, tem uma questão do racismo estrutural, né, na história do Brasil, uma valorização do homem europeu branco que vai vir né, a branquecer um pouco, a qualificar o trabalho aqui no Brasil e demais, uma política de branqueamento assim estatal. E então, mas vamos ter então que aprofundar um pouquinho mais nessa questão da legalicidade, que é a perspectiva com que se entende a migração aqui no Brasil, um ponto de vista bem legal, que fala que o migrante tem um direito desde o ano 2017, né? Já um sujeito de direito, um cidadão, que vai ter alguns direitos, mas será que o sujeito se percebe como tal? Será que, de fato, o sujeito está em uma autonomia, no exercício de uma autonomia como um cidadão? Podem passar, por gentileza. Mas, Miguel, só complementando, né, desses atravessamentos que a gente tem na migração, né, e aí uma das contradições também que é importante a gente colocar, né, por exemplo, né, da questão dos migrantes, né, LGBTQIA+, né, LGBTI+. Então, por exemplo, né, o Brasil, né, ele acolhe migrantes, pessoas que estão em condição de refúgio, né, que tiveram que sair do seu país por conta da sua orientação sexual. E o Brasil acolhe essas pessoas, mas, porém, o Brasil é o país que mais mata, né, pessoas LGBTQIA+ no mundo, né? Então, o Brasil, né, ele recebe, né,
por migrantes, né, de outras nacionalidades, né, de outras raças, muitos migrantes pretos, né? Porém, é o Brasil que mais mata jovem preto no Brasil, é o país que mais mata jovem preto, né? O Brasil recebe mulheres, né? Mulheres migrantes, né? Mas é o país que mais tem o índice de feminicídio, né? Que mais mata mulheres, né? Então, essas contradições que a gente vive. E aí, assim, né? É uma frase, né? Que foi colocada pela uma familiar do Moises, né? Daquele caso do Rio de Janeiro, né? Daquele congolês, né? Que foi espancado porque ele foi cobrar, né? O que ele tinha de direito para receber, né? Então assim, até isso, né, negligenciado, ele morreu por cobrar o dinheiro, né, de um trabalho que ele realizou. E aí a família dele coloca, né, o Brasil recebe, mas o Brasil não acolhe. E aí acolhe as pessoas se você é uma pessoa branca, o Brasil te acolhe. Agora, se você é preto, o Brasil não te acolhe, né? Só para trazer essa contribuição dessas contradições também que a migração nos traz também à prova, né? Bom, e uma questão que a gente sempre coloca, né? Porque você tem que tirar, o único jeito de tirar o migrante desse lugar social que está ocupando é problematizar, né, essas desigualdades na sociedade. E, inclusive, a pauta da migração vem a contribuir nesse sentido, né, a valorizar o que é o diverso, a valorizar o que é o outro, a valorizar o que é diferente, como uma questão também de valor e como uma questão que diz da nossa condição como seres humanos, seres sociais, seres culturais, não sei como se fala, mas enfim, eu espero que tenha entendido que Fala somos espanhol, pode falar em espanhol que a gente... somos seres sociais, né? E bom, então o lugar da psicologia com a pessoa migrante e refugiada vai ser nesse lugar. Vai ter que migrar e chegar nesse lugar que ele está ocupando assim na sociedade. Silvia Danta fala que a psicologia tem que migrar também com o sujeito, né? Então, um sujeito que não tem um acesso à cidade, um sujeito que está sendo negligenciado, que está na exclusão, vamos ter que ajustar a metodologia, inclusive, para que o sujeito consiga se apropriar da cidade, para que consiga participar e ser um cidadão em exercício pleno dessa cidadania, né? Que é uma questão que interessa também a psicologia. Do ponto de vista aqui da interculturalidade, a gente tem que entender, então, que o sujeito migrante, na medida em que chega, na hora em que chega uma nova cultura, uma nova sociedade, vai ter que confrontar, inclusive, uma nova identidade. Assim, ele vai confrontar quem que ele é, inclusive como homem, inclusive ou como mulher. Ele vai ter porque na minha cultura, o ser homem é diferente ao ser homem na sociedade brasileira. Mas essa questão, por exemplo, uma mulher síria vai ter uma vivências completamente diferentes, assim, quanto ao seu gênero e a sociedade, né, e a cultura, quando chega no Brasil, a outras que ela tinha lá no seu país, né? Então, assim, é um choque que parece que é abstrato, que a gente parece que não se pode, mas que se vive como uma questão bem concreta, assim, como para o sujeito que está em migração. A gente, com esse assimilacionismo, né? Com uma ideia de que o outro não pode ser mais um outro, mas tem que se parecer, né? Tem que se similar a essa sociedade que é, de alguma forma, dominante, que seria a sociedade receptora. Então, cada vez que eu falo uma palavra como uai, eu vou ser estimulado. Vão falar, nossa, você já é um brasileiro, você já não precisa falar que é venezuelano, coisas assim. Vai me, de alguma forma, valorizar enquanto eu me pareço com a sociedade receptora que é a dominante. Então,
vamos em uma sociedade que tem práticas etnocêntricas como essa, onde se pretende, através inclusive da linguagem, através de questões sutis, ou que não se pode enxergar, ver de forma assim material, mas que conseguem claramente assim, influenciar no que é a subjetividade. Vamos ter então esse desafio na subjetividade da pessoa migrante, né, a confrontar uma nova cultura que, inclusive, vai cumprimentar de uma forma diferente, vai se relacionar de formas diferentes e assim. A cidadania e o agenciamento diz também da psicologia, no sentido em que é um sujeito que, segundo a lei, tem direitos, mas ele não se concebe como direito, nesses direitos de exercício da cidadania, porque ele não está convidado a participar da vida pública, ele não está convidado, ele quando vai a uma praça, ele não se sente convidado a estar na praça, a ocupar essa praça, a estar aí. Cada vez que um sujeito vai a tentar um acesso à saúde no SUS, barrado por preconceito, por não saberem, por pessoas que estão lá, funcionários em desconhecimento, né, desse acesso ao direito, que esse acesso à saúde, que é um direito do migrante, vai de alguma forma violentar esse exercício da cidadania plena, né? Então, também tem muito a dizer com as respostas emergenciais, esse agenciamento com a resposta do Estado, que não vai se responsabilizar e não vai colocar políticas públicas direcionadas à população migrante, mas sim vão apoiar entidades do terceiro setor, né, da igreja, assim, a ter umas respostas emergenciais e não vão ser uma resposta pensada com um plano duradouro de trabalho, né? Então, a psicologia tem que problematizar esse lugar e tem que cobrar do Estado políticas públicas eficazes para que esse sujeito, que é cidadão, que por direito, né, segundo o artigo 5 da Constituição do Brasil, tem o direito de exercer a cidadania, né, esse processo de isonomia, de que é igual, todos somos igual perante a lei. Então, vamos ter que cobrar do Estado políticas públicas direcionadas para esse sujeito, e entender que a gente não pode cair nessa questão com que é trabalhada a migração do assistencialismo, né? De uma questão de ir com respostas emergenciais e deixar esse sujeito sempre na mendicância, né? De levar cestas básicas, sempre atendendo desde um lugar, sem ter planos efetivos que procurem autonomia, a emancipação desse sujeito. Uma emancipação com uma consciência de que ele pode estar e ocupar essa cidade com direito, né? Então, ainda a psicologia tem muito a aportar nessa discussão sobre o que é a mobilidade internacional humana, e um pouco desde essa perspectiva mais social, e que não se limita a questão de política e demais, mas também pode ser pensada no trabalho clínico, né? Vai ter que se considerar de uma forma ética esse compromisso ético-político do psicólogo em trabalhar estas questões, né, de toma de consciência, de alguma forma, da pessoa migrante, né? E da emancipação. Podem passar, por gentileza. Bom, já estamos por aqui quase finalizando. Antes estava uma citação da Silvia Dantas, que ela vai problematizar um pouquinho essa questão da integração. Ela fala que vivemos em tempo em que se promove cada vez mais o contato intercultural, ou seja, o contato entre pessoas de distintas culturas. Diversidade está na ordem do dia. Discursos em favor do diálogo, da convivência harmônica e respeito ao outro são hoje recorrentes.
paradoxalmente, vivemos tempos de fechamento de fronteiras, evitamento e separação entre países e entre grupos culturais distintos em um mesmo território. E isso foi no ano 2012. Ela, por sorte, ainda não tinha conhecido, né, o governo executivo do Brasil, que vem a exercer no ano 2018, e que vai, de alguma forma, aprofundar todas estas questões, né, não sei, não sei nem como categorizar isso, como falar sobre o que significa, inclusive para um sujeito, como foi no meu caso, chegar no ano 2018 no Brasil e ter esses debates, né, sobre em contra das minorias, em contra da diversidade, em contra do que seria um diálogo, a interculturalidade e o encontro com o outro, né, com respeito. Pode passar, por gentileza. Então, já para finalizar, o papel da psicologia é subverter este lugar de vitimização e de não patologizar seus processos de subjetivação. É necessário valorizar a sua potência enquanto sujeito para não marcar o seu posicionamento no mundo, até que seja capaz de entender que o seu lugar pode ser diferente do que esse que lhe é imposto pelo Estado. Essa questão da valorização da potência, eu queria fazer fazer um comentário sobre isso. Ainda temos tempo, né? Quanto tempo a gente tem? Pode falar, terminar com, né, uns 5 minutos, você consegue, José Miguel? Só para a gente poder ter um tempinho para as perguntas, né? Perfeito. Então, assim, a questão da valorização da potência é muito interessante, assim, no que compete à psicologia, sempre vem essa dúvida, como que se faz, né, com um migrante que fala outra língua, como que vai ser esse encontro, sempre se pensa nas limitações do trabalho com a migração enquanto a língua, por exemplo. Eu acho que é um bom lugar para a gente começar um debate sobre como que, ao invés da gente ver a língua como um desafio, a gente poderia ver, por exemplo, como uma potência, como um facilitador, ao invés de uma barreira. Assim. A gente, na experiência do Projeto LER, da PUC Minas, que é uma comunidade intercultural de aprendizado da língua e da língua portuguesa e da cultura brasileira, a gente sempre tem encontros onde se valoriza a trajetória, se valoriza esse recurso, se valoriza a história pessoal da pessoa, né? Uma metodologia que vai estar centrada, então, na horizontalidade que propõe Paulo Freire, né? No diálogo e encontro com o outro que propõe o Paulo Freire, e que pode servir de exemplo, assim, de como a língua, então, pode ser um facilitador nesse processo de integração, se a gente entende que não é necessário, às vezes, como que saber a língua do outro de forma assim, não vamos conseguir entender esses códigos de uma forma plena, mas no sujeito aí, no interagir com o outro, quando está em comunidade, quando está encontrando com o outro, na própria comunidade podem surgir a possibilidade, assim, de uma comunicação efetiva, né, de um encontro, de um afeto, né, que é o que se quer. E uma questão central na psicologia, na trabalho com a migração. Sobretudo porque o sujeito e a migração é tratada desde uma perspectiva da falta, desde um discurso de falta, desde um lugar, desde aquele que não fala português, desde aquele que não tem a minha mesma história, mas que a gente poderia mudar o discurso e falar de aquele que fala inglês, espanhol, francês, crioulo, que fala outras línguas, que tem outras trajetórias e que tem, sim, a aportar e que poderia contribuir, de alguma forma, enriquecer, né, na cultura brasileira. Então, assim, agora vou continuar aqui com a leitura, percebemos também o sofrimento psíquico de um migrante que é referenciado a partir de um não lugar, da falta de participação e protagonismo enquanto ser ativo, digno e merecedor dos direitos para o exercício pleno da sua cidadania.
Eu acho que com essa slide terminamos. O próximo seria um agradecimento, isso. Muito obrigada, né, pela explanação de vocês e também por todas essas informações, eu acho que vocês também trouxeram. Eu acho que muitas das perguntas que eu estou vendo aqui, elas vão na direção mesmo de um esclarecimento de onde que eu posso saber mais, como que eu posso participar, e eu acho, o momento também que o José Miguel fala, traz para a gente uma reflexão muito importante, porque muitas vezes a gente pensa assim, mas o que a psicologia tem a ver com migração? A maioria das pessoas tem muita dificuldade de perceber de que formas, né? E são muitas as formas. Acho que tanto o Henrique como o José Miguel trouxeram para a gente pensar a importância da gente, sabendo, né, que nas políticas públicas é onde se insere a maioria dos egressos, por exemplo, né, da graduação em psicologia. Então, só daí já tem um argumento de peso, né? Então, quem vai trabalhar, o psicólogo de hoje, a psicóloga, trabalha com políticas públicas, então precisa saber, né, como abordar minimamente as questões, né, que uma pessoa imigrante ou refugiada traz. Eu acho que com todas as ponderações que vocês fizeram, né, não revitimizando esse sujeito, não reproduzindo, né, uma série de violências historicamente construídas, e permitindo, então, né, um respeito mesmo aos direitos humanos, né? Eu acho que com toda a diversidade que isso comporta, por exemplo, quando o Henrique traz, né, as questões de sexualidade, gênero, né, com que tem um atravessamento específico, né, na vida dessa pessoa migrante ou migrante de modo geral, né, a questão também da sexualidade, como que isso também pode ser algo que constrói muros, né, e barreiras, a gente sabe disso, mas também nesse processo migratório. E quando também o Henrique trouxe aí no início, né, como que o que faz com que, e juntando um pouco com o que o José Miguel também falou, como a gente precisa entender que as razões, né, ou às vezes as motivações para que haja a migração são muitas, e quando a gente está falando então da migração forçada, né, como José Miguel localizou, a gente ainda tem uma série de particularidades, porque cada experiência vivida pelos sujeitos em seus países, ou confrontos vários, né, vamos pensar em situações de guerra civil, ou de guerra entre países, ou de crises econômicas, ou de várias, ou de emergências, né, e desastres também, como a gente falou aqui, vão forçar um tipo de fluxo migratório que carrega, né, a história de cada de cada grupo, né, que se desloca. Essa situação também vivida especialmente, por exemplo, por mulheres, né, e crianças migrantes, a série de violações, né, também específicas, né, assim, relativas a, por exemplo, a questão de crimes sexuais, né, assim, então, uma série, eu acho que aqui tem muitas entradas, né, eu acho que a conversa de hoje permite a gente ver como que são muitas as entradas da psicologia, inclusive também para quem, né, tem um olhar mais, vamos dizer, clássico, clínico, a gente também vai ter, né, possibilidades de intervenções que são muito importantes, né, e potentes, desde que a gente use como princípio isso que o Henrique colocou lá no início com aquela imagem, né, da foto que ele trouxe, de que não há nada a ser feito, né, junto, né, às pessoas imigrantes refugiadas, se a gente não pensar que essas ações têm que ser coletivas, né? Isso eu acho assim, não existe assim, é muito pouco potente, né, um trabalho da psicologia isolado, né? Então assim a gente precisa. Alguém aqui, deixa eu localizar, a Lígia, né, falou que ela é discente nos cursos de Direito e Psicologia, e ela não vê essa questão da direito internacional, da migração sendo abordada.
E, olha, Lígia, na PUC a gente tem feito isso, né? E o Henrique, que é ocupado em primeiro lugar, em segundo lugar o José Miguel, se sai primeiro, mas é na ordem de quem eu conheci, né, primeiro. Mas a gente tem hoje, né, assim, estágios, 2 estágios na Faculdade de Psicologia que a gente está tateando, 2 nada, né? Agora já são 3 estágios. Tem um grupo de professores que tem se ampliado, né, que tem se envolvido, também as parcerias dentro da própria PUC, porque a gente já tem, como o José Miguel disse, né, falou do projeto Ler, né, mas tem várias ações já também da PUC em parceria, né, com as políticas públicas e, enfim. Então, acho que, assim, aqui é bem assim, os gatinhos do Henrique ainda não apareceram. Eu tô achando graça aqui no comentário da Lígia. Mas né, em casa muita gente aparece. Henrique, depois você coloca de novo o link da cartilha, porque eu acho que coloca no nosso chat para Isabela colocar lá, que tem uma pessoa que está querendo ter acesso a ela. Acho que a pergunta inicial que vocês fizeram, muita gente tentou responder, né, se somos ou não, se o Brasil é um país ou... Só um minutinho. Henrique, você continua aí, o José Miguel, só para eu resolver? Continuo. Vamos lá. E assim, acho que é um discurso, né, que a gente tem que tomar cuidado também, que a gente vê muito, né, de pensar, né, o migrante, né, ou a pessoa refugiada, né, como a pessoa coitada, né, nossa, coitadinha dessa pessoa, que é muito discurso também midiático, né, que se tem, né, de algumas agências internacionais, né, que colocam a pessoa migrante, né, e refugiada nessa condição, né. Mas, assim, quando a gente fala dessa potência, né, da pessoa migrante refugiada, né, a gente esquece, né, que o tanto que essa pessoa também pode trazer também junto com ela, né, enquanto para poder contribuir, né, para poder trazer essa composição, né, essa multiplicidade que a gente é constituído, né? A sociedade atual nossa, né? Ela é forjada, né? Com a multiplicidade de várias culturas, vários sabores, vários dissabores, de vários lugares, né? De vários sotaques. Então, a gente tem que um pouco tomar cuidado, né, de não colocar o migrante, né, nesse lugar, de um lugar muito muito ruim, né, muito triste, né, de um lugar muito, vamos dizer assim, de vitimização, né? Porque a gente esquece, né, de olhar assim, quando a gente só olha, né, esse lugar da vitimização, a gente esquece também das potências também e as multiplicidades que podem compor também com esse sujeito, né? Então, a gente tem que tomar cuidado, né, com esses discursos também, né, essas capturas, né, que são utilizadas também, e também a captura também dos lugares que a gente atua, né? De pensar, né, o outro ali, né, como lugar também de composição e não como uma pessoa que vai estar ali competindo, né? E aí acho que é interessante, assim, né? Acho que a gente já falou muito aqui, né? Acho que é interessante até escutar, né? As perguntas, né? Que o pessoal tem para trazer, né? E eu acho que é para a gente poder dialogar, né? A gente está aqui no espaço virtual, né? Mas a gente tem esse recurso que aí seria interessante a gente até conversar, né? Ver o que essas pessoas, né, poderiam, as pessoas que estão do outro lado da tela, né, em outros lugares também possam trazer também, né? Tem umas aqui, Henrique. Pode falar?
A Pode. Silvana Barcelos, gostaria de fazer contato, né, com vocês para saber como e onde trabalhar. E tem uma outra pessoa que daqui a pouco eu acho o nome, que disse que gostaria de saber onde ela pode trabalhar como voluntária. Então, tem tem uma instituição, né, que é o Serviço Jesuíta Migrantes e Refugiados, né, que atua com essa condição de voluntariado, e também tem o coletivo Cio da Terra, né, que precisa também de voluntários, né, para poder contribuir também com a composição do coletivo, né. Eu sei que em Uberlândia, né, tem uma instituição que chama Taari, e o que eu tenho mapeado aqui agora no momento são essas, né, que poderiam ser alguns lugares, né, de voluntariado, né, e o voluntariado, né, é um lugar de aprendizado, né, de poder aprender, né, e não um lugar de trabalho, né, então a gente também tem que trazer isso também, né, que para poder adquirir experiência, né, acho que é importante citar o tio Flávio, né, o tio Flávio é uma grande pessoa, né, que atua, né, em projetos de impacto social, tem estimulado muito isso, até porque, né, a gente vai vendo, né, outras interfaces a partir do voluntariado, né, que a gente desconhece, né, da nossa realidade. Bom, você gostaria de trazer algumas considerações, Zé Miguel, assim? Eu acho que, assim, esses lugares vocês teriam que procurar, né, mandar um e-mail, né, igual eu fiz, né, com o CRP, né? Eu falei assim, pessoal, vamos montar uma comissão, né, de discutir migração, e é aí que vai, né? Eu acho que a gente também tem que ter essa curiosidade também, né, de buscar, né, igual provocando, né, a professora Cris, né, e aí, vamos fazer um seminário de psicologia e imigração, e aí bora fazer, e é isso, né, as coisas vão acontecendo a partir também do nosso engajamento também, né. Quer falar um pouquinho, José Miguel, ou não? Tem alguma pergunta? Tem alguma pergunta? A Juliana Piobello, ela comentou, assim, tem pessoas, que aí vocês colocaram, né, o Brasil acolhe, não acolhe, e várias pessoas foram falando das próprias experiências de migrações internas, né, de morar no estado, em outro estado, se foram bem acolhidas ou não e tal, e a Juliana Piobello, ela fala, tem pessoas que confundem receber com acolher, precisam observar e aprender a diferença. Aliás, se é que importam em aprender a diferença, isso nos fere diretamente como humanos. Essa falta de acolhimento, isso adoece. Se vocês quiserem comentar. Eu queria falar que o Brasil e a maioria dos países assim latino-americanos, acho que todo mundo se compõe da mesma forma, porque a migração é um fenômeno desde a origem das primeiras sociedades. A gente tem migração e está em movimento, né? E de alguma forma estamos saindo de alguns grupos e entrando em outros, né? Não só de territórios, vamos sempre estando em mobilidade. Então, a questão é que o mundo é intercultural. É entender que existem muitas culturas, inclusive dentro do Brasil, que a gente tem diferentes costumes em Pará, em Belém de Pará, em Rondônia, aqui no norte. Vamos ter diferentes costumes lá no Nordeste, no Sul e no Sudeste. Assim, então, vivemos um mundo de interculturalidade. Vivemos encontros assim com outros. Então, eu gostaria de problematizar isso. Como que vivemos esses encontros? Ou seja, como que nós nos relacionamos com esse outro, que inclusive esse outro pode ser muito parecido comigo, né? Um brasileiro, mas que mora no norte, assim. Como no discurso eu posso discriminar uma pessoa xenofobamente ou xenofobicamente, não sei como se fala, inclusive que seja do meu país. Como que quando eu falo, por exemplo, nordestino, eu estou sendo pejorativo e estou já excluindo, estou colocando um estigma, estou colocando um lugar, né, de degradação, de alguma forma, com a ideia desse estigma.
a uma pessoa que parece medianamente comigo. Então, sim, obviamente, o brasileiro não vai acolher o próprio brasileiro, uma questão que também se traz as pessoas que trabalham com a pauta dos povos originários aqui no Brasil, né? A Avelin é um congresso, uma fala que a gente teve no ano 2018 na OIM, na Organização Internacional para as Migrações da ONU. Ela colocou isso assim, como que é uma sociedade que não valoriza o que é tradição, o que é a origem assim do país, do que é nosso, assim como o Brasil, vai valorizar aos migrantes assim. Como é que se a gente não valoriza os indígenas simplesmente pelo fato de as pessoas indígenas, populações indígenas, pelo fato dele ter costumes ancestrais, eles pluralizarem, né, este nosso mundo, esta nossa sociedade, e eles trazerem outras línguas, outras concepções do mundo, outras perspectivas, vamos valorizar outras pessoas do mundo, assim, né? E quando valorizamos outras pessoas do mundo, qual que são essas pessoas? São da Europa, né? Então, assim, como é que esse colonialismo ainda está aqui presente, né? Como é que é um falso a abolição como é que ainda essa colonização não acabou, né? Como é que nós ainda valorizamos o que está centrado na Europa, né? Como é que nós queremos estudar na França, como que nós queremos estudar e entender as questões do mundo e da nossa sociedade centrados ainda nesse outro, mas nesse outro europeu, né? Nesse outro hegemônico, nesse outro, de alguma forma, valorizado, porque esse outro é que está propondo e é que está construindo saberes, né? E o que tinha essa legitimidade histórica de construir, que ele mesmo cedeu, assim, ele mesmo impôs, né? Com a colonização, né? Então, é uma questão de pensar em todas estas questões, em tudo isto para entender que é uma decolonização, inclusive, né? É uma forma de entender que a cultura e a forma como nós concebemos o mundo tem que passar por derrubar e acabar com algumas fronteiras, né? Que não vão ser só territoriais, digamos, políticas, né? Com um mapa político, mas que tem uma fronteiras, assim, ideológicas que tem que ser derrubadas, né? De como nós temos que aprender a lidar com aquilo que é diferente, né? Com aquele que não parece comigo, né? E entender que aquele que não parece comigo também é importante. Entender que é nessa diferenciação, nesse outro, se compõe a diversidade humana, né? Esse espectro grande que tem que ser a nossa sexualidade, que tem que ser o nosso pensamento, assim, nossas ideologias, assim, tem que ser, cada expressão, assim, humana tem que ser diversa, né? Porque nós somos diversos. Mas no sentido, quando nós não estamos valorizando essa diversidade, então, o que estamos valorizando? Essa é uma questão, ou seja, o que estamos colocando no centro? O que estamos, de alguma forma, mantendo aí nessas hegemonias, né? Então, é isso, eu acho que sim, a gente tem, aqui no Brasil, falta essa acolhida, inclusive, com o próprio brasileiro, e que a gente poderia ir debatendo por muito tempo essas questões, né? É importante, né, que o Zé Miguel traz, né, da gente decolonizar, né, nosso olhar, né, com o outro, né, que a gente vai trazendo, né, a gente é introjetado, né, inclusive dentro da psicologia, né, de uma psicologia também, né, que é uma psicologia hegemônica, né, europeia, né, mas a gente também tem muito que é produzido dentro da psicologia do Brasil, né, e da América Latina, né, então a gente tem que pensar também, né, como que a gente descoloniza também o nosso olhar com o outro e também no nosso conhecimento, né, que a gente pode estar avançando, né, que a América Latina tem muito mais, eu consigo perceber, né, que a psicologia latino-americana, ela tem um recurso, né, da psicologia comunitária, que ela pode favorecer muito mais esse processo
de inserção dos migrantes do que uma psicologia social europeia, que pensa muito mais uma questão muito mais quantitativa e pragmática, né? Eu só queria trazer uma discussão aqui também, né, que a Luciana trouxe, né, que ela pergunta, né, se tem algo voltado para brasileiro que migra, né, visto que vivemos um momento com alto índice de brasileiros que deixam o país. A gente tem mais brasileiro vivendo fora do que imigrante dentro do Brasil, né? Então, uma proporção a cada 5 brasileiros fora, que vivem no exterior, que vivem fora do Brasil, tem um imigrante que chega, né? E a gente não tem, né, nenhuma política pública voltada para essa pessoa que emigra, né? E nem essa pessoa também que retorna, né, do país, né? Tem um programa, né, que acho que a Cris colocou até da agência, né, da ONU, a OIM, né, que é o projeto Árvore, né, que faz esse processo de reintegração de brasileiros que retornam de Portugal, né. Tem um site também, chama Reintegração Brasil, eu vou colocar aqui no chat também, que trabalha, né, com esse processo de brasileiros que retornam. Mas esses brasileiros que emigram, né, que vivem no exterior, né, a gente tinha, né, antes no Ministério das Relações Exteriores, né, um setor específico, né, a gente tinha um congresso, né, de brasileiros que vivem no exterior, que foi desmantelado, né, e aí virou, né, uma associação mais privada, né, que está na Suíça, né, que virou uma associação. Então, tem esses lugares, né? Então, tem algumas ações para os brasileiros que retornam, mas também, assim, né, é sempre a questão da migração, né? A gente tem uma lei, né, bastante progressista, né, seja na lei do refúgio e seja na lei da migração, mas políticas públicas efetivas a gente tem pouco, que tem que ser construída artesanalmente, né? Porque a gente tem que ir lá conversar com a saúde, né? Falar, opa, tem imigrante aqui, como é que vamos entender esse imigrante, conversar com a educação. E como referência, né, em política pública, a gente tem o município de São Paulo, né, que desde 2016 tem uma política efetiva, né, para esse público. Porém, não para brasileiro que retorna, assim, né, que aí está num certo limbo, né? E aí, falando um pouquinho, né, desse retorno assim, do brasileiro, a gente tem aí algumas questões, né, muito subjetivas, né, a serem lidadas, até dessa reconfiguração, né, esse brasileiro retorna. Quando eu falo isso que é uma nova migração, quando esse brasileiro retorna, tem essa expectativa, né, que essa pessoa está indo migrar para poder conseguir melhores condições financeiras. E aí tem um fracasso da migração, né, às vezes essa pessoa, quando ela retorna, ela volta num processo, né, depressivo, né? Muitos com ideação, né, de autoextermínio, até porque não ter conseguido completar, né, esse projeto migratório é uma coisa que acontece com muitos imigrantes, né, que acabam retornando para o país de origem. E também essa reconfiguração também dos novos laços sociais, né, porque o rio, né, o rio que você banha, né, é sempre o rio diferente, né, como diz a Silvalane, né, como ela o rio que a gente vai se banhar, né, toda vez que a gente entra nele, ele acaba se modificando, né? Então, essas novas modificações também, né, são importantes também a gente ter como um norte também. Mas são algumas dicas, né, algumas reflexões também sobre o tema. Eu até coloquei, a Isabela, né, colocou no chat um texto da Silvia Dantas, e nesse texto tem um pouco, né, sobre a questão da escuta a retornados, né, pessoas que retornaram, brasileiros que retornaram a morar no Brasil, que eu acho que é bem interessante, assim, até para quem é da psicologia mesmo e quer ver um pouco, né, como que poderia ser feito esse acolhimento. É legal que esse artigo tem até fragmentos de casos clínicos, e um deles eu sei que é de um retornado. Ô, José Miguel, você tá chique demais, viu? Olha o que a Flávia falou.
Ela falou que o professor José Miguel acabou de falar como sou. Mas o José Miguel, gente, é muito bacana mesmo. Eu falo isso todas as ocasiões que eu tenho, inclusive públicas, né? Porque é muito emocionante, né? Assim, não sei se depois pode passar, viu, José Miguel, o link para o documentário que foi feito, né? Sobre a sua história, com entrevistas, né, com você. Mas o José Miguel ele tem muita propriedade para falar sobre isso. Eu acho que o que ele fala está muito em consonância com o que ele é, assim, né, nesse ponto. Eu acho que é uma ilustração viva, né, com a vida mesmo, né, que é preciso a gente não se colocar nesse lugar que é esperado que a gente ocupe, que é da vítima, né? É assim, né, que todo o sistema vai forçando mesmo, né? Acho que a partir de tudo que Henrique também disse, você ocupar esse lugar da vítima, e isso pode até ser a gente ter, né, algum tipo de alento, num certo sentido, ou até de um lugar social também, né, esse da vítima, mas eu acho que a gente tem que fazer frente a isso e se posicionar com, né, unhas e dentes, para não se, acho que não ceder a esse lugar, né? Assim, porque eu acho que ser vítima, eu lembro muito tempo atrás um artigo que chamava Ser Vítima é Bom, e como que chamava? E explica um tanto de coisa, não lembro agora o título exatamente, mas como que tem um lugar social para quem é vítima, né? Mas é um lugar que eu acho que não é esse que a gente deve incentivar, ou mesmo com as nossas ações, né, promover de alguma forma, construir coletivamente, melhor falando, né, porque esse é o que muitas vezes as agências ou as instituições, os atores que estão envolvidos com as questões de refúgio e migração, né, vão construindo esse lugar, como Henrique e José Miguel falaram, do assistencialismo, né, das crises, essa ideia da crise humanitária, né, que vai convocar a gente muito para esse lugar também, né, da vítima. E eu acho que todos os comentários aqui são mais comentários que perguntas, né? Assim, sempre muito interessante que todo mundo vai cotizando um pouco com a própria experiência, né? O Daniel Batista falou aqui agora belíssimas falas, principalmente a do Miguel, sobre recebermos bem um europeu, um americano, mas não os irmãos ao redor do nosso país, que isso a gente vê muitas vezes com o nosso olhar segregador. E o pior, fazemos piadas preconceituosas e rimos delas quando programas ditos humorísticos fazem essas piadas. A Flávia, né, Flávia, que foi minha aluna, ela fala, né, que estuda com uma congolesa, e com ela temos debates com relação a valores e tradições que né, nesse encontro são muito diferentes e que levam, às vezes, a gente a sentir um certo choque, né, mas que é preciso ultrapassar, né, esse sentimento do choque, do estranhamento, como vocês falaram aí. Nós temos, eu acho que mais 5 minutos, mas 5 minutos para encerrar. Vocês querem falar mais um pouquinho? Eu queria fazer só um comentário antes de começar o fechamento, e é que eu vou comentar só uma questão da minha vida pessoal, assim, uma questão pessoal que como não tem pergunta, eu vou comentar simplesmente como um exemplo de como da questão da saúde mental, né, e a proposta coletiva, assim, de uma saúde mental que pensa também o outro, que pensa, que não individualiza o sujeito, mas que entende ele em comunidade, assim, a saúde mental integral, né, de exercício pleno da cidadania. E uma fala que eu sempre faço, fiz no dia que a gente conversou sobre saúde mental referente à população migrante, em conjunto com a Laura.
a Laura do Cio da Terra é uma mulher migrante, assim, muito potente, que tem uma luta, assim, há 14 anos, por meio do Cio da Terra, que tem esse coletivo. Ela tem 14 anos de migração, o Cio da Terra tem uns 3 anos de história, mas quando eu encontrei com ela, eu escutei um discurso dela, da valorização, né, do importante que é a distinção da minha fala, ou seja, esse é meu sotaque, como que isso diz de mim, como que o meu sotaque diz da minha história, e como que essa história, isso que é meu, tem valor. Eu vi uma migrante, eu encontrar com o outro, eu estar em coletivo, foi que me ajudou na minha saúde mental. Esse encontro, isso foi que potencializou esse agenciamento. Eu me sentia em um não lugar, eu não me sentia capaz de falar, eu me sentia como uma vítima mesmo. Eu fui colocado, mas eu não fui tirado daí, eu fui só tirado daí, foi com um encontro com outra migrante, assim, e que ela falava da experiência como tal. Então, eu queria falar que o encontro comunitário potencializa, sim, uma saúde mental, porque aproxima a cidadania, aproxima a participação, aproxima a me perceber, inclusive, com o outro, que vai ter algumas semelhanças, algumas diferenças, mas vai permitir uma reflexão interessante, assim. No meu caso pessoal, eu estava em sofrimento por não falar como vocês. Eu praticava muito a palavra desigualdade, esse Zé. Estava lendo um livro de Amartya Sen, que é o economista lá, que falou sobre fez o PNUD, o Plano de Desenvolvimento nas Nações Unidas, no 1992. Ele escreveu um livro que se chamava Desigualdade, Reexaminando a Desigualdade. E falava sobre desigualdade, esse Zé aí, que não existe no meu idioma. Ficava lendo só um parágrafo de várias vezes, inclusive às vezes até virava, falando várias vezes o Zé. Aí eu aprendi a falar o Zé somente uma palavra, entre aspas, né? Aprendi a falar entre aspas. Mas quando vinha outra palavra, como casa e assim, e o José e tal, aí eu tinha que aprender de novo. Não sei, é muito difícil isso. Então, eu concluí que eu não ia conseguir falar como um brasileiro, mas eu queria falar como um brasileiro. Eu cheguei aqui e com essa pressão, você tem que falar bem, você vai entrar na faculdade, você vai participar do espaço político, você... Então, existe uma pressão social que vai colocar em sofrimento o sujeito, porque esse sujeito vai se querer parecer com a sociedade receptora, que vai ser dominante, e esse sujeito migrante que vai estar em minoria vai ter um sofrimento só por ser minoria, por ocupar um novo lugar, por estar uma barreira, um choque cultural, e também por ter esses preconceitos linguísticos, assim. E é nada, é aí, nesse lugar em que eu entendi que a minha história vale, que a minha língua vale, que o meu sotaque, a minha trajetória, assim, que está representada nesse sotaque, nessa forma diferente de falar, é que como opção política eu comecei a falar assim, bem embolado mesmo, como vier, às vezes eu falo até espanhol e tal, nas palavras, mas queria destacar que vitimização terciária, eu desconheço assim a categoria. Mas, enfim, eu acho que eu queria compartilhar que o potente do encontro, o potente de entender a saúde mental de uma perspectiva coletiva, comunitária, sobretudo no trabalho da migração, porque é com o encontro com o outro que vai se potencializar esse sujeito, né? E falar que isso foi definitivo, assim, na minha experiência pessoal, para eu conseguir, de alguma forma, me integrar na sociedade e eu conseguir ressignificar, né, esse estar no Brasil e esse modo de me colocar também na minha fala, na minha linguagem, inclusive essa forma de me perceber com a minha identidade e o valor que ela tem enquanto minha trajetória pessoal, assim. E foi graças a um encontro com uma migrante,
como uma mulher migrante potente, assim. Então, eu queria agradecer a cada vez que uma pessoa que trabalha com migração propõe esses encontros grupais, né? Porque esse encontro comunitário eu acredito que são muito potentes e estimular que trabalhemos nessa perspectiva na psicologia, né? Que tentemos sempre assim potencializar o sujeito, e que tentemos sempre procurar o que é a potência e não essa falta, né? E essa diferença comigo, com, com a minha cultura. Gente, tomou muito tempo, né? É para isso mesmo aqui, né? Agora nós estamos chegando no finalzinho. Henrique, você quer falar uma palavrinha? Não, eu, assim, né, não tenho o que dizer, né, só essa admiração, assim, pela fala do Zé Miguel, né, e pelo espaço, né, do CRP de ter aberto, né, para a gente poder falar desse tema, né, que é tão caro para a gente e que mais trabalhadores sociais da migração, né, possam vir, né, ser estimulados, né, a poder trabalharem com o tema, né. Isso aí, nós agradecemos mesmo muito, né, ao CRP pelo apoio, né, que ele tem nos dado aí para abrir essas sendas, né, da psicologia da migração em Minas, mas, né, no Brasil e afora. E agradecer aqui a participação de todo mundo também, foi excelente. Acho que a gente precisa construir mais, né, espaços como esse e vamos nessa toada, né? Obrigada a todo mundo, obrigada especialmente aqui a Henrique e José Miguel, e a gente vai se falando aí também, né, através desse... vocês querem deixar o contato de vocês do Instagram, por exemplo, porque alguém queria entrar em contato. Vocês acham que podem colocar? Ou de que forma? Uhum. Então, ótimo, gente. Boa tarde para todos e todas. E até a próxima, né? Obrigada. Tchau, sim.